Mais uma vez, seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, ao nosso canal do YouTube. Nós estamos hoje no colo de Maria. Hoje é o dia da gente aproveitar desse mês de maio, começar o mês de maio unidos a ela. Eu já convido você agora que vai começar a ouvir essa pregação no colo de Maria, sob a proteção de Maria. Eu faço esse convite muito especial para você já compartilhar esse vídeo, para que outras pessoas entendam quão grande é o amor de Nossa Senhora por nós e o quanto nós podemos e devemos contar com ela. O nosso irmão Luiz Maria já falava do poder da intercessão de Maria, de como ela pode nos ajudar, que a gente deve pedir à mãe que o filho atende, pois hoje a gente vai conhecer mais como é esse amor da Santíssima Virgem Maria. Eu convido você, então, hoje a mergulhar comigo na história fantástica da aparição da Virgem Maria lá no México, em Guadalupe, no ano de 1531. A gente já está quase há 500 anos dessa aparição e continua extraordinária a manifestação das graças nesse que é o santuário mais visitado do mundo. De fé católica, não existe nenhum outro santuário que seja tão visitado como o santuário da Virgem Maria de Guadalupe. E o que faz essa aparição, essa devoção a Nossa Senhora de Guadalupe serem tão fortes para cada um de nós? Essa aparição toca muito também a minha própria história. Eu, quando me mudei de Brasília para fazer faculdade em Belo Horizonte, pertencia a uma paróquia, e aí depois, quando voltei, após ter me formado, a paróquia que era vizinha à casa da minha mãe era justamente a paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe. E eu, de fato, não tinha uma grande proximidade com essa aparição. Eu conhecia alguma coisa da aparição de Nossa Senhora em Fátima, em Lourdes, sabia alguma coisa das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, que a minha avó já falava sempre sobre isso, mas de Guadalupe não. E uma vez, estando lá na paróquia, eu comecei a travar contato com essa aparição e fiquei encantado com alguns detalhes dessa história tão extraordinária. Eu pedi às nossas irmãs que virassem a câmera para, de vez em quando, vocês me verem, de vez em quando verem a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe que nós temos aqui na nossa casa, no Instituto Hesed, do lugar onde os irmãos se sentam. É muito bonito que quando a gente está sentado, a gente já olha, se vira e já fica vendo Nossa Senhora de Guadalupe. Eu fico me lembrando dos inúmeros milagres que Nossa Senhora já fez e continua fazendo. A gente vai contar agora algumas maravilhas dessa aparição tão extraordinária para nos mostrarem que a maior das maravilhas é podermos chamar a Virgem Maria de nossa mãe. As maravilhas começam, em primeiro lugar, da forma da impressão desse quadro. Eu digo impressão, e isso pode, em primeiro lugar, te assustar. Impressão no século XVI, exatamente. Impressão no século XVI, por quê? Exatamente naquela época, Nossa Senhora apareceu para aquele que ela escolheu, o pequeno índio São Juan Diego. Aquele índiozinho vestia um manto que era comum dos índios astecas daquela época, que era chamado de tilma. Era um manto feito de um material rústico, que normalmente se deteriorava com poucos anos de uso, um material que se deteriorava facilmente. E o primeiro e extraordinário milagre de Nossa Senhora em Guadalupe é que esse manto, onde está impressa a imagem milagrosa, se conserva há quase 500 anos. Esse milagre é o primeiro dos muitos e extraordinários. Mas não para aí. Alguns cientistas começaram a estudar essa imagem e viram que ela não é pintada, mas ela é como se fosse uma impressão. Imagina, claro, a gente sabe nos dias de hoje o que é uma impressão. Cada um de nós costuma ter uma impressora em casa e sabe como é que funciona uma impressão. Mas há quase 500 anos atrás, isso era algo inimaginável. Enquanto eu estou falando com você, o Ben-TV está dizendo assim, Ben-TV, está muito alegre porque ele está louvando Nossa Senhora das maravilhas que a gente está ouvindo do milagre de Nossa Senhora de Guadalupe. O manto dele, a tilma, 500 anos. Depois a imagem não é pintada, é impressa. E aí a gente tem alguns outros milagres que eu anotei aqui para não esquecer. Na imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, nós temos flores e estrelas nessa impressão.
E um estudioso da música pegou essas flores e essas estrelas e colocou sobre um pentagrama, e ele descobriu que essas estrelas e essas flores dispostas num pentagrama, como se fosse uma folha de música, ela saía com uma harmonia perfeita. Algo que a gente não pode imaginar, mas Deus pode e imagina. Essa música de Guadalupe está disponível para quem quiser procurar na internet e encontra. A imagem contém ainda altos números de detalhes que impressionam a cada um de nós. A gente sabe que a evangelização do México tinha começado poucos anos antes, talvez uma década. E aquele povo que era um povo guerreiro, que lutava, e lutava com todas as forças e sabia que o seu Deus era um Deus cruel, que precisava de sacrifícios humanos. Aquele povo era um povo difícil de ser evangelizado por uma religião de moral tão alta e tão nobre como a religião cristã. Os missionários começavam a evangelizar aquela população, mas não sem dificuldade. Mas o que aconteceu? Aquele milagre de Guadalupe transformou o coração do povo asteca, e pouco tempo depois o povo já havia se tornado católico. Esse milagre extraordinário foi uma intervenção direta de Nossa Senhora de Guadalupe. O cabelo solto da imagem, como a gente pode ver ali, é o símbolo da virgindade para os índios astecas. Só que, ao mesmo tempo, a imagem apresenta um cinto na cor roxa. E esse cinto na cor roxa é usado apenas para as mulheres que são grávidas. Um índio que via esse quadro entendia: essa mulher é virgem e é grávida. Isso começava a fazer sentido para aquele ensinamento que eles ouviam dos missionários de que a Virgem Maria era sempre virgem e era mãe do Filho de Deus. Esses dois sinais estão presentes na imagem de Guadalupe, mas não é só isso. Uma mão dela é mais morena e a outra mão é branca, simbolizando a união das duas raças que estava acontecendo lá no estado do México naquele momento. Duas raças que se faziam um só coração e uma só alma pela mesma fé católica. Os raios de sol que estão em volta da imagem de Nossa Senhora se intensificam justamente na proximidade do ventre de Nossa Senhora. A divindade alta lá no México de então era justamente o Deus Sol. E o Deus Sol, eles estavam recebendo justamente esse anúncio dos missionários de que o Criador do céu e da terra era Deus, e seu Filho Jesus Cristo tinha sido enviado a nós. E aquele ensinamento entra na mente dos índios de forma muito extraordinária, porque aquela mulher que é virgem e é mãe tem o sol dentro de si. E esse sol dentro de si é corroborado, se a gente de longe não pode ver, mas se a gente dá um zoom na imagem de Nossa Senhora, a gente vai ver algumas flores estampadas na sua veste. E justamente na sua veste, essas flores estampadas são uma própria flor que lá no México é usada somente para pontos altos. Olha o que diz aqui. Para os astecas, essa flor representa os 4 pontos cardeais e simboliza o eterno de Deus, o centro do universo que se faz presente naquele momento. Ela tinha o sol dentro de si e carregava o menino Jesus dentro dela própria. Debaixo, a gente está vendo um anjo que tem asas que simbolizam os pássaros típicos daquele lugar da terra, lá do México. Essa mulher vestida de sol tem a lua debaixo dos pés, e essa lua lembra o Apocalipse de Nossa Senhora. Apocalipse 12, quando aquela mulher pisa e derruba e derrota o dragão. Todos os ensinamentos sobre a Virgem Maria que aqueles missionários haviam ensinado para aqueles índios rudes, sem ensinamento, estão expostos nessa imagem milagrosa e extraordinária. Mais do que qualquer coisa, o milagre mais estonteante de Nossa Senhora de Guadalupe está nos seus pequenos e diminutos olhos. Entre 7 e 8 milímetros. Faça a conta aí. O que é 1 centímetro? Algo pequenininho, os olhos têm menos.
entre 7 e 8 milímetros. E dentro desse olho está impressa a cena daquele momento, como se o próprio índio tivesse aberto e Nossa Senhora, que tivesse no seu manto, olhasse e visse não somente o bispo, Frei Juan de Zumárraga, mas todas as pessoas que estavam presentes. Mas há ainda algo mais extraordinário ainda. Nos olhos do bispo, se ampliada 2.500 vezes a imagem, vai, desce o zoom. Quando vai nos olhos do frei, que é o bispo, impresso nos olhos da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, talvez você não esteja entendendo o que eu estou falando. Vamos lá com calma. Na imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que está como se fosse um verdadeiro olho humano, lá dentro está impressa, como numa revelação fotográfica, a imagem que Nossa Senhora teria visto naquele exato instante. Lá tem o frei e lá tem as outras pessoas presentes. Mas o cientista ampliou com o microscópio 2.500 vezes. E nessa imagem que está impressa, ele conseguiu focalizar o olho do bispo. E dentro do olho do bispo, ele viu a imagem do índio refletida. Isso é algo extraordinário. Essa imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, ela intriga desde sempre os cientistas, que até hoje não param de estudar. E essas aparições, eu já estou aqui sendo empurrado pelo vento do ventilador e já estou me confundindo. Essa aparição de Nossa Senhora de Guadalupe é tão extraordinária por causa desses fatos científicos que não podem ser provados. Mas há algo ainda mais extraordinário na aparição de Nossa Senhora. O fato dela ser mãe. E eu queria agora narrar para você com uma história do Nicamo Porrua, que é o relato feito naquela época de como Nossa Senhora apareceu para o pequeno São Juan Diego. É um relato que impressiona a cada um de nós pela singeleza das palavras, pela doçura e respeito da forma como Nossa Senhora trata o seu pequeno escolhido e da resposta que aquele grande pequeno santo, São Juan Diego, trata Nossa Senhora. Nós estamos falando da proteção de Maria agora e de como nós estamos e devemos estar no colo da mãe. Você está entendendo o que a gente está falando? Nós temos uma mãe do céu. E eu queria narrar para você agora, pegando esse exemplo justamente do relato original da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, para que a gente mergulhe nesse mistério e entenda por que ela é nossa mãe. Sabe o dia que Nossa Senhora escolheu para aparecer pela primeira vez para São Juan Diego? Você adivinhou, olha que eu ouvi. O dia de sábado, justamente o dia mariano por excelência na tradição da igreja, foi o dia de Nossa Senhora ter escolhido para começar as suas aparições em Guadalupe. Dia 12 de dezembro de 1531 foi o dia escolhido para começar. Um sábado de manhã, bem cedinho, estava lá São Juan Diego, andando lá no cerro, lá na sua estrada, e de repente ele para e ouve um barulho de pássaros, tão bonito que enleva o seu coração. E ele começa, a gente começou a nossa pregação agora com o Bem-te-vi nos ajudando aqui, cantando para nós. É verdade que aqui no sítio dos irmãos e das irmãs, aqui no Instituto Hesed, a gente tem muitos pássaros, mas o Bem-te-vi não é costume cantar uma hora dessa no meio da tarde. Essa hora ou ele está dormindo ou ele está comendo, né? Você também talvez estivesse dormindo ou comendo, mas Nossa Senhora te chamou para vir aqui ouvir como estar no colo da mãe. E aí, a gente ouviu o Bem-te-vi e o São Juan Diego estava andando lá e ouviu os pássaros e ficou elevado com aquela harmonia celestial e foi olhando, subindo. De repente, ele ouviu a sua voz. Juanito, Juan Dieguito. É quase como se chamasse Joãozinho, João Dieguinho, só que em espanhol, né? Juanito, Juan Dieguito. Aí ele foi correndo, olhou lá para Nossa Senhora e viu aquela nobre senhora de pé, imponente, mas ao mesmo tempo uma figura que encantava e atraía a atração do seu olhar.
Ele fala que as suas vestes eram radiantes como o sol. A gente vê essa luz presente em muitas aparições marianas. A mesma coisa, Santa Catarina Labouré falava das aparições marianas de Nossa Senhora das Graças e também os pastorinhos de Fátima. Essa luz extraordinária que iluminava inclusive as pedras daquela montanha. Depois ela continuou falando com o seu pequeno escolhido. Juanito, o mais pequeno dos meus filhos, onde vais? E começou a perguntar para ele onde ele estava indo. Aí ele fala, olha a forma tão doce que esse índiozinho fala com Nossa Senhora. Minha senhora e minha menina, tenho de ir à tua casa, na cidade do México, para aprender as coisas divinas que nos ensinam os nossos sacerdotes, enviados de nosso Senhor. O que o Juan Diego ia fazer? Ele ia para o catecismo no sábado. Fico lembrando das nossas infâncias, não é? Você e eu, quando a gente ia no sábado para a catequese, eu vou confessar uma coisa, muitas vezes eu ia para a catequese porque eu gostava de tomar suco. Lá tinha um suco muito gostoso e a gente podia repetir, eu tomava 3, 4 copos de suco. Mas graças a Deus, meus pais me levavam para a catequese, que hoje eu tenho fé graças a eles, né? Então aí, ele estava indo para a catequese e Nossa Senhora o chamou. E chamou dessa forma tão doce, não é? Juanito, o mais pequeno dos meus filhos, ele chamou, minha menina, eu estou indo aprender o catecismo. E aí ela olha para ele e diz o quê? Sabe e compreende bem, tu, o mais pequeno dos meus filhos, que eu sou a sempre Virgem Santa Maria, Mãe do verdadeiro Deus, razão do nosso viver, do Criador dos homens, do que está próximo e perto, dono do céu, Senhor do mundo. Ela deu as definições do Deus Altíssimo para que aquele índio, escondido lá nas montanhas daquele país do México, pudesse entender de quem Nossa Senhora era missionária. O dono do céu, o Senhor do mundo, o Criador de todos os homens. E aí ela continua, desejo vivamente que me ergam aqui um templo. Ela estava lá no Cerrito, na montanhazinha, na colina do Tepeyac, para nele mostrar e dar todo o meu amor, compaixão, auxílio e amparo, porque, na verdade, eu sou a vossa mãe bondosa. Você escutou, meu irmão, minha irmã, o que a gente acabou de ouvir de Nossa Senhora que disse para São Juan Diego e está dizendo para você também? Eu sou a sua mãe bondosa. Tua e de todos os que viveis unidos nesta terra e dos outros povos. Que todos me amem, que me invoquem, que me procurem e confiem em mim. Eu escutarei o seu pranto, as suas tristezas, para remediar e curar todas as suas penas, misérias e dores. Você entendeu o que Nossa Senhora está falando para você? Talvez você já tinha ouvido algumas outras vezes a história dessa aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, mas talvez você não tinha ouvido as palavras que ela se dirige para você. Nossa Senhora está agora falando para você. Você tem uma mãe que veio do céu e que quer falar com você, quer se dirigir ao seu coração hoje. Ela não é uma mãe distante, mas ela é uma mãe próxima que se compadece dos seus filhos. Eu vou ler mais uma vez para que isso fique impresso no seu coração. Está vendo a imagem impressa de Nossa Senhora de Guadalupe, lá no manto de São Juan Diego? Pois agora as frases de Nossa Senhora devem estar impressas no seu coração. Você que está conosco nessa live, pode inclusive escrever o trecho dessas frases que mais tocam o seu coração lá no chat, para que as outras pessoas vejam. Eu vou lendo bem devagar para você ouvir o que Nossa Senhora está falando com você. Que me amem, que me invoquem, me procurem e confiem em mim. Aqui escutarei o seu pranto, as suas tristezas, para remediar e curar todas as suas penas, misérias e dores. É forte isso, não é?
Quando eu estava preparando essa pregação, eu li essa parte e parei. Já viu quando a gente está lendo alguma coisa num livro que a gente gosta e de repente aquela história mexe conosco, a gente está ouvindo e de repente a gente... E para, dá aquela respirada funda que o coração bate mais forte. Pois quando eu li essa parte eu falei, meu Deus, Nossa Senhora está cuidando de mim. Depois ela deu uma tarefa para São Juan Diego, que a gente já sabe, que ele fosse lá na casa do senhor bispo, o Frei Juan de Zumárraga, e falasse tudo isso, que ela queria que fosse feito um templo lá. E bom, e ela concluiu dizendo isso para São Juan Diego, está certo de que hei de agradecer-te e pagar bem, pois vou fazer-te feliz na terra, e merecerás que recompense o trabalho e a fadiga com que vais realizar o que te peço. Olha que ouviste o meu pedido, meu filho mais pequeno. Vai e põe nele todo o teu esforço. Lá foi São Juan Diego, a irmã pode me acompanhar aqui na caminhada? Pronto. Lá vai São Juan Diego caminhando, se encontra com o Frei Juan de Zumárraga, fala, eu quero contar a história, mas ele acabou não tendo bom êxito naquela hora e volta para falar para Nossa Senhora. São Juan Diego era tão humilde, que ele lá começou a falar com Nossa Senhora. Minha senhora, minha menina, talvez fosse melhor a senhora escolher alguém mais importante, porque eu não consegui cumprir aquilo que a senhora pediu, talvez alguém mais importante consiga cumprir essa missão. E o que Nossa Senhora responde para esse grande santo? Ouve o mais pequeno dos meus filhos. Compreende que são muitos os meus servidores e mensageiros, a quem posso encarregar de levar a minha mensagem e fazer a minha vontade. Mas é absolutamente necessário que seja tu próprio a pedir e a ajudar que a minha vontade se cumpra por tua meditação. E agora eu falo para você. Qual é o seu nome? É João? Ana Maria? Qual é o seu nome? É Carlos? É Daniel? Como é? Tereza? Qual é o seu nome? Eu estou falando para você. Você, algumas vezes, já pensou que não era digno de cumprir e fazer nada para o reino de Deus. Você, alguma vez, já pensou, mas, meu Deus, o que eu posso fazer para expandir? Eu não sou nem religioso, nem religiosa, nem sacerdote, eu não sou missionário, eu corro do microfone, o microfone chega perto de mim, eu quero sair correndo, o que eu posso fazer para nosso Senhor? Meu irmão, minha irmã, talvez você escute agora essa mesma frase de Nossa Senhora, menor das minhas filhas, menor dos meus filhos. Eu poderia ter escolhido muitos outros, mas eu escolhi a ti para cumprir essa missão. Qual é a missão? De evangelizar com a sua vida. Quantas vezes você já falou do amor de Deus e de Nossa Senhora? Mesmo para as pessoas da sua casa ou para alguém do grupo de WhatsApp, quantas vezes você já compartilhou esses vídeos que você vê que encantam seu coração, essas lives? Você já está sendo um evangelizador. Escolhido, pequenininho do jeito que você é. Ó. Pode ser que você seja assim, ó, pequenininho, desse tamanho, ou talvez um pouco maior do que eu. Eu não sou tão baixinho assim, mas talvez você seja bem maior do que eu. Não importa, não estou falando de altura física, mas eu estou falando de pequenez de coração. Nossa Senhora sempre escolhe os pequenos, porque a humildade a atrai, porque ela é humilde por excelência. Os corações orgulhosos dela estão distantes, mas os humildes são elevados por ela, porque ela escolhe aqueles que têm a virtude parecida com ela para manifestar essas grandes graças. Eu sei que você, esses dias, tem passado por alguma humilhação, não tem? Talvez até você quisesse enfrentar as coisas de forma diferente, mas talvez você não está conseguindo enfrentar tudo da melhor forma que você acha que é a melhor forma. Mas se isso te ajuda a ser humilde e entregar a sua miséria e a sua fraqueza para o nosso Senhor, isso é o que é importante para ela. Sobe, começa a subir agora no colo da mãe. Nossa Senhora agora está começando a te convidar a ser humilde para lá subir, para ficar juntinho com ela no colo da mãe, porque ela quer te revelar os tesouros do coração dela, os tesouros de humildade,
e de encontro com ela. A aparição ainda não acabou, não. Você está achando que já acabou? Não, acabou não. Continua. São Juan Diego ouviu essa mensagem de Nossa Senhora e falou, bom, depois de uma exortação dessa, de uma mãe tão amorosa, eu vou de novo. Vamos lá, irmã? Dá para me acompanhar de novo? Estou dando um trabalho aqui, irmã. Vamos. A gente vai andando, vai, e o São Juan Diego encontra com o senhor bispo, vai lá e fala, senhor bispo, Nossa Senhora pediu que eu voltasse e pedisse para o senhor mais uma vez. E lá o bispo disse, tá bom, então eu peço que envie um sinal inequívoco, palavra forte, não é? Inequívoco, um sinal que não admita outra coisa a não ser que eu acredite. Ele pediu um sinal forte, um sinal claro. E ele falou, bom, vá lá, e aí ele foi, voltando para poder pedir esse sinal para Nossa Senhora, né? E ele prometeu que ia lá falar com Nossa Senhora e foi para casa. Só que nesse outro dia aconteceu algo que ele não esperava. O seu tio, Juan Bernardino, começou a ficar um pouco doente, na realidade não um pouco, bastante doente, e ele pediu o consolo de um sacerdote, porque ele se sentia prestes a expirar, a morrer. E aí ele pediu, meu sobrinho querido, vá na cidade do México e traga um sacerdote para que eu possa me confessar e morrer em paz. Nessa hora ele pediu um sacerdote e Juan Diego, ao invés de passar no lugar onde ele sempre passava para encontrar Nossa Senhora, ele começou a dar uma volta para poder se desviar e não se encontrar com Nossa Senhora para correr na cidade do México, porque ele sabia que se ele encontrasse com Nossa Senhora, talvez ela insistisse na mesma missão e ele não conseguisse chegar com um padre a tempo do seu tio se confessar. Ele correu, só que nessa hora que ele estava dando a volta do outro lado da montanha, Nossa Senhora foi mais rápida e chegou lá. Ela chegou lá e começou a falar com ele. O que se passa, meu filho mais pequeno? Aonde vais? É um diálogo de amor, um diálogo de ternura, de duas pessoas que já se amam, de dois corações humildes. Que se passa, meu filho mais pequeno? Aonde vais? E ele respondeu, minha menina, a mais pequena das minhas filhas, Senhora, oxalá estejas contente. Como acordaste? Estás bem de saúde, ó minha senhora e minha menina? Olha que forma tão singela daquele índiozinho falar com Nossa Senhora. Ele viu que Nossa Senhora deu a volta para encontrar com ele e ele falou, minha menina, minha querida senhora, como dormiste, como acordaste, está bem de saúde? Quanto contato feliz, quanta doçura nas palavras. Quando a gente ouve São Juan Diego falando isso, a gente pensa nas nossas palavras iniciais do dia a dia. Você que está aí na sua casa, vendo com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, pense aí como é que você deu bom dia para ele hoje. Foi como São Juan Diego deu para Nossa Senhora? Como foi? Você, meu irmãozinho, deu bom dia para o seu pai e para a sua mãe, que já tinham preparado o café da manhã para você, aquele café gostoso, e você foi lá tomar e falou, mãe, o que tem para comer? Foi assim? Ou você falou de forma como o índiozinho? Olha lá como ele disse, oxalá estejas contente, como acordaste? Está bem de saúde, ó minha senhora e minha menina? De forma muito doce. E ele explicou o que estava acontecendo, porque ele teve que desviar o caminho para salvar o tio dele, para poder ele se confessar. E aí Nossa Senhora, e agora é a forma mais doce que Nossa Senhora diz para São Juan Diego. E essas palavras têm o poder de entrar fundo no nosso coração. Porque essas palavras são ditas para São Juan Diego, mas são ditas para cada um de nós. Eu queria que, se você pudesse, aumenta agora o volume do seu celular, aumenta o volume do seu computador, da sua TV, para escutar o que a Santíssima Virgem disse para São Juan Diego e o que a Santíssima Virgem diz para você. Ouve e entende bem, meu filho mais pequeno, que aquilo que te assusta e aflige não é nada. A aflição dele era pela morte do tio dele.
Mas essa aflição era uma aflição que para Nossa Senhora não era nada, porque Nossa Senhora ia mostrar alguma coisa muito especial. E eu quero que você escute bem atentamente, porque Nossa Senhora está falando com você. Não se perturbe o teu coração. Não temas essa doença, nem qualquer outra doença ou angústia. Não estou aqui eu, que sou a tua mãe. Você escutou o que ela acabou de dizer? Não estou aqui eu, que sou a tua mãe. Ela está ao teu lado e ela conhece o que você tem enfrentado. Ela conhece o medo que está atravessando o seu coração. Ela conhece as dores que você está enfrentando e o pavor que o inimigo tem lançado no seu coração. Ela conhece a preocupação que você tem para dar a comida e o sustento da sua família. Ela conhece o que você está vivendo. Você não é órfão de mãe, não. Você tem uma mãe no céu que se ocupa e se preocupa com você. Essas palavras ditas a São Juan Diego são palavras ditas a você hoje. Por que você anda preocupado? E talvez as pessoas que convivem com você disseram, você está muito preocupado, e disseram, eu não quero ouvir mais nenhum ai da sua boca. Por que esses ais? Esses ais precisam ser substituídos por essa frase, que deve ecoar nos nossos ouvidos. Fala hoje para si mesmo. Escuta a voz de Nossa Senhora no seu coração. Eu te peço pelo amor que essa Mãe do Céu tem por ti, por esse amor tão entranhado de uma mãe que tem pelo seu filho. Não estou aqui eu, que sou a tua mãe? Acaso não estás sob a minha proteção e amparo? Não sou eu a tua saúde? Não está porventura no meu regaço e entre os meus braços? De que mais precisas? Esse medo que tem invadido muitos corações nos dias de hoje precisa ser substituído por uma confiança de alguém que está sob a proteção de Maria. Nós não sabemos como será a nossa saúde nem o nosso futuro, mas uma coisa precisa estar certa na nossa vida, e essa coisa é que nós temos uma mãe que se ocupa de nós no amor e que cuida da nossa alma. Porque o nosso corpo pode acontecer muitas coisas com ele, mas a nossa alma é da Santíssima Virgem Maria, porque eu tenho uma mãe. A gente repetiu tantas vezes na Semana Santa e antes da Semana Santa, alto, o coração de Jesus está comigo, pois agora que essa frase seja, alto, a mãe de Deus está comigo. Pensamentos ruins eu te expulso agora, porque a mãe de Deus está comigo. Alto lá, porque eu tenho uma mãe. Não está conosco a nossa Mãe do Céu? Não está contigo? Você não está sozinho, não está sozinha. Nas tuas dores está presente a sua Mãe do Céu. E as tuas dores ela conhece. E nas tuas dores, e nas tuas lutas, e nas tuas alegrias, e em todo o nosso dia, ela está conosco. Não estou aqui, eu que sou tua mãe. Não estás tu sob a minha proteção e amparo. Não sou eu a tua saúde. Não estás porventura no meu regaço e entre os meus braços. Logo em seguida, ela pediu que São Juan Diego olhasse, e ele viu lá no alto da colina do Tepeyac. Em pleno inverno, nós estamos no mês de dezembro, frio. A temperatura média lá na cidade do México, nessa época, é 10 graus. Não dá para florescer rosas de castela tão belas. E ele colheu aquelas rosas todas na sua tilma, pegou aquelas rosas e foi levar ao bispo, que tinha pedido esse sinal. E naquela hora bateu e o bispo o recebeu, e ele, ao abrir a sua tilma, viu aquelas rosas se derramarem diante do bispo, e naquela mesma hora a figura milagrosa da Santíssima Virgem Maria de Guadalupe estava impressa. O milagre aconteceu
diante dos olhos do bispo e diante dos olhos de uma nação. Seu tio, Juan Bernardino, também recebeu a visita de Nossa Senhora. E naquela visita ele pôde entender o que estava acontecendo. E quando perguntado, respondeu: o nome dela é Guadalupe. Um nome que até hoje é misterioso, mas para nós é um nome doce, que nos lembra esse amor tão forte de Nossa Senhora por cada um de nós. Naquele momento, uma nação começava a se converter. E aquela mulher começava a se tornar, para todos os povos latino-americanos, a nossa padroeira, mas não somente a nossa padroeira, a nossa imperatriz. Aquela que reina nos nossos corações. Por isso agora, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a olhar dentro do seu coração e começar pedindo perdão a Nossa Senhora. Eu queria que você começasse a pedir perdão para Nossa Senhora pelas vezes em que você não reconheceu o amor dela no seu coração, não reconheceu que ela estava junto com o Senhor, com a senhora, estava ao seu lado, cuidando da sua vida, cuidando das suas coisas, cuidando das suas dores, te acompanhando nas suas alegrias, cuidando da sua família. E você pergunta: irmão, como é que ela estava cuidando de mim, se alguém da minha família partiu? Nesses dias, alguém que eu amava tanto, como é que ela está cuidando de mim, se eu estou enfrentando situações difíceis da minha vida? Meu irmão, minha irmã, Nossa Senhora quer que você tenha atitude de confiança, porque ela quer cuidar do seu coração. É o seu coração que ela quer tomar entre os seus braços. Nós estamos ou não estamos sob a proteção de Maria? Se não estamos, nós vamos agora erguer um clamor à Nossa Senhora, para que essa experiência de Guadalupe não passe distante de nós lá no México, uma coisa que aconteceu há 490 anos atrás. Não, essa experiência tem que se tornar vida para nós. E você tem uma mãe. Você tem uma mãe que te ama. Você tem uma mãe que te escolheu como filho. Eu queria que agora você, por um instante, fechasse os seus olhos. E eu queria que agora você se colocasse espiritualmente. Nós estamos agora usando a nossa imaginação, eu sei, mas nós queremos agora acompanhar o pequeno Juan Diego. Ou melhor, nós queremos ser esse missionário, esse pequeno índiozinho, essa pequena índiazinha. Nós queremos nos transportar para a colina do Tepeyac e ver a nossa Mãe do Céu falando conosco. Ela quer ouvir agora as tuas preocupações, porque ela quer te fazer retornar à paz do encontro com ela. Eu faço o convite para você de olhos fechados agora, se transportar para essa colina, da forma como ela se apresentar na sua mente, para essa colina agora, e olha, Nossa Senhora se apresentando com pele morena, com um sorriso dos lábios. Ela olha para você, minha irmã, ela olha para você, meu irmão, e diz: menor dos meus filhos, menor das minhas filhas, meu pequenino. Como ela te chama? Ela te chama pelo diminutivo? Mariazinha, Joãozinho, Carminha? Como é a forma que ela te chama? Ela te olha e diz: menor das minhas filhas, menor dos meus filhos. Eu quero que tu contes agora aquilo que tem afligido o teu coração, porque eu quero cuidar de ti. Se transforma agora nesse pequeno índiozinho que ouve e dialoga com essa Mãe do Céu. Com essa Mãe do Céu que sabe o quanto você está precisando de mãe hoje. E o quanto você precisa do colo materno. Você hoje quis estar no colo de Maria, pois é agora, no colo de Maria, que a tua Mãe do Céu te chama para estar junto com ela. Vai te aproximando dela agora e vai contando para ela: mãe, eu tenho enfrentado isso e aquilo. Mãe, eu tenho enfrentado todas essas coisas, mãe, e às vezes eu tenho medo, mãe. Às vezes eu tenho medo do futuro, às vezes eu tenho medo de trair a Jesus Cristo, eu tenho medo de pecar e ofender a Deus, eu tenho medo de não estar na graça de Deus. Me ajuda, mãe, fala com ela. Reza e pede a ela o dom especial da paz, mais do que qualquer outra graça. Esse mês mariano, nesses tempos que estamos vivendo desse flagelo, são tempos de clamar da Santíssima Virgem Maria o dom da paz.
Ela é esposa do Espírito Santo, que é aquele que gera a paz em nós. Mãezinha, gera no meu coração a paz que eu preciso. Faz o meu coração retornar à paz que eu tanto necessito. Faz o meu coração voltar a essa paz de encontro contigo. Eu convido você não somente a ouvir essa canção, mas a rezar com ela. Você vai pedir a tua própria alma para ela retornar à paz, ouvindo, olhando e amando Nossa Senhora. Se você tem a coragem infantil das crianças, que não tem receio de parecerem ridículas, mas pedem as coisas que vêm no seu coração, peça agora. Se você quiser, a graça de Nossa Senhora te tomar nos braços como filho, como filha amada que você é. Retorna a paz no coração e no regaço da sua mãe. Nos tempos da infância, da pureza de criança, sempre cuidavas de mim. Mesmo quando estive longe e me esquecia de ti, eu corria para o mundo e só pensava em fugir. Mãezinha, descansa no colo dela. No colo de Maria, eu posso descansar. No colo de Maria, eu sei que é meu lugar. Mãe que cuida, que me ensina a caminhar. Vai olhando para Nossa Senhora, agora você já está no colo dela e vai escutando as batidas do coração dela. E a batida do coração dela repete para você, meu irmão, minha irmã, aquela frase que ela disse agora: não estou aqui eu que sou tua mãe. As batidas do coração dela insistem e repetem em dizer essa mesma frase que você estava precisando de ouvir. Você estava querendo ouvir essa frase e é Nossa Senhora quem diz para você: menor dos meus filhos, não estou aqui eu que sou tua mãe. Não estou aqui eu que te amo. Não estou aqui eu que estou contigo. Não estou aqui eu que te amo com um coração tão terno. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. E eu queria que você agora, no colo de Maria, rezasse e escutasse aquilo que ela tem a dizer para você. Mãe, quando eu recebo teu abraço, esqueço todo o meu cansaço. Como é bom ser amado por ti. Volto nos tempos da infância, da pureza de criança, sempre cuidavas de mim. Mesmo quando estive longe e me esquecia de ti, eu corria para o mundo e só pensava em fugir de ti, mãezinha. Fica no colo da sua mãe. No colo de Maria, eu posso descansar. No colo de Maria, eu sei que é meu lugar.
É interessante porque muitas pessoas vão sentindo agora pequenas lágrimas correrem dos seus olhos em direção à sua face. E essas lágrimas são da doçura da Mãe do Céu que te abraça. Muitos de vocês, sem mesmo pensar, já se abraçavam automaticamente e voltavam os seus próprios braços em volta do seu peito, porque você sentia agora o braço da sua Mãe do Céu, que te envolvia agora e te acariciava. E ela te chamava meu filho. E você se lembrava da sua mãe, que diz meu filho, porque a sua Mãe do Céu diz isso, meu filho, minha filha. Quanta graça extraordinária nesse primeiro domingo do mês de maio, que já prepara um mês extraordinário de graças. Quanta graça estar nesse evento online, no colo de Maria. Quanta graça agora, nessa hora da tarde, já deitar no colo de Nossa Senhora e experimentar esse amor tão grande que nos envolve, que nos sustenta com o seu amor extraordinário. Não estou aqui eu que sou tua mãe, eu não te amo. Você já está sentindo esse amor extraordinário? Descansa agora. Volta a essa paz, a pureza de infância da criança. Deita e descansa no colo de Maria. No colo de Maria, eu posso descansar. No colo de Maria, eu sei que é meu lugar. Mãe que cuida e que me ensina. Diz isso para todo mundo, no colo de Maria. No colo de Maria, eu posso descansar. No colo de Maria, eu sei que é meu lugar. Mãe que cuida e que me ensina. Mais uma vez, diga isso, no colo de Maria eu estou. No colo de Maria, eu posso descansar. No colo de Maria, eu sei que é meu lugar. Mãe que cuida e que me ensina a caminhar. Nós já estamos muito unidos a Nossa Senhora, mas Nosso Teu Senhor... abraço é o que me fez e faz voltar. Eu já estava entrando dentro do Ministério de Música, ministrando junto com eles. O teu abraço nos faz voltar, mãezinha, a intimidade da Senhora, a intimidade do seu coração, mãezinha. Nós estamos unidos à Senhora, e eu vou me unindo agora a você, meu irmão, minha irmã que está em casa. E a palavra que vem forte ao coração é um só coração e uma só alma. Um só coração e uma só alma que batem forte agora. Que batem forte agora, porque o nosso coração é todo de Maria. Nós somos todos agora unidos de Nossa Senhora, nós somos todos de Maria. E eu convido você agora, se você está sozinho em casa acompanhando essa live ou está em algum outro lugar no seu local de trabalho, porque muitas pessoas nos acompanham dos hospitais, das padarias, dos supermercados, você agora fique de pé. E você agora vai ministrar essa oração para você. Se você está na sua casa agora, junte com as pessoas da sua casa agora. E dê a mão para cada um deles. Claro, vocês já estão em casa mesmo. Dê a mão para cada um deles agora. E voltados para a imagem de Nossa Senhora. Eu queria que vocês agora, nós já estamos com o tempo contado da nossa pregação, mas eu queria que você declarasse para as pessoas ouvirem, para os seus vizinhos, não importa. Não importa quem vai ouvir, você vai dizer que agora, e eu peço ao Ministério de Música para ministrar essa canção, que nós somos da Imaculada Virgem Maria, Nossa Senhora de Guadalupe. Nós vamos nos consagrar a ela e encerrar essa oração musical cantando que nós estamos agora aos pés da Imaculada. Nós estamos agora diante de Nossa Senhora e a imagem de Nossa Senhora de Fátima está aqui conosco. E eu vou diante da imagem e vocês vão diante da imagem da sua casa e vão dizer com todas as forças que nós somos da Imaculada. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha, porque a Senhora é Mãe de Deus. Mas além de Mãe de Deus, a Senhora é minha mãe. Fala isso para ela.
Fala isso para ela. Virgem Maria, a senhora é minha mãe. Virgem Maria, mãe querida, eu te recebo como minha mãe, eu me consagro a ti, mestra e rainha. E fala para todos ouvirem que nós somos da Imaculada, que você é da Imaculada. Reza, canta. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Vá de mãos dadas, rezando com as pessoas da sua casa. Ministra, vai. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Vai, abre seu coração, reza. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Tenho uma advogada, só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão. Só quem já foi órfão sabe o valor. Deixa esse canto crescer, desse colo de mãe. Diga para todos ouvirem, acaso não sabeis? Todos que me ouvem agora. Acaso não sabeis? Isso, tá bonito, pode ser mais forte para todos que eu ouvirem. sou da Imaculada? Isso, Nossa Senhora está feliz com seus filhos. Acaso não sabeis? Tenho uma advogada, Só quem já foi órfão. só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Nós já estamos agora e estaremos para sempre nesse colo de Maria.